Na verdade, o fim do bairro do Aleixo mudou significativamente o mercado de droga aqui na cidade do Porto. Todos os presentes seguramente o sabem. Com o fim das torres, muitos traficantes passaram para a Pasteleira e para o bairro Pinheiro Torres e em poucos anos criou-se ali um novo polo de tráfico e de consumo de droga e isso é particularmente grave. Há várias características diferentes, porém, do problema aqui no Porto, do problema que enfrentamos noutras zonas do país. A diferença é muito simples e acho que todos nós a entendemos. Este tráfico acontece numa das zonas mais nobres da cidade e saiu, normalmente, daqueles guetos físicos e psicológicos em que existem e ganhou, de alguma forma, o espaço público, ganhou uma preponderância no espaço público que é um fenómeno altamente preocupante. Há, inclusive, centenas de alunos de escolas que estão obrigados a conviver diariamente com consumidores. Consumidores que se injetam e que atiram as seringas ao pé das crianças. O que se exige pela população do Porto é, hoje em dia, no meu entendimento, a criminalização do consumo no espaço público. Este é um tema que tem sido particularmente enfatizado e, de alguma forma, trazido à praça pública também pelo Presidente da Câmara do Porto, e honra-lhe seja feita sobre isso. Ninguém põe em causa que o combate ao consumo de droga é também um problema de saúde pública, que o é, mas é também e essencialmente um problema de administração interna, um problema policial. Estou em Lisboa há 6 anos a viver e, de facto, o que nós vemos hoje no Porto, naquela zona do Porto, não acontecia há 5 anos atrás. O Jardim da Pasteleira é um jardim, é um espaço público fantástico, é um jardim fantástico que eu habituei-me, por exemplo, a minha filha ia ali com frequência. Hoje em dia há dezenas de consumidores a injetarem-se, há seringas no chão, há situações de violência, os toxicodependentes são violentos, por norma, quando estão a pouco tempo do consumo, quando estão a consumir, quando são, de alguma forma, incomodados pelas outras pessoas que querem utilizar o espaço público. As Torres do Aleixo estavam muito próximo da Pasteleira, mas de facto estavam no gueto que o Carlos Rodrigues falava, era um gueto, havia ali um problema, mas era fechado. Neste momento, na Pasteleira e no Pinheiro Torres, o tráfico e o consumo passou para a cidade, passou para os espaços públicos. Eu ontem falei com uma jovem ali do Fluvial que sai para passear o cão, passeia com os vizinhos, juntam-se os vizinhos. O Porto, de facto, e esta zona do Porto, aliás, é muito particular, ainda tem uma comunidade de bairro no sentido de comunidade. E as pessoas juntam-se para ir passear o cão, porque têm medo de ir passear um cão sozinhos. Nós estamos cientes do problema complexo que se vive hoje naquela zona da cidade. Dizer que é uma das primeiras prioridades da polícia combater não só o tráfico de estupefacientes, mas mitigar também muito daquilo que são os problemas sociais e que foram aqui descritos. Quando a polícia tem que fazer uma intervenção naquele bairro ou tem que resolver uma ocorrência no meio do bairro, naturalmente tem que se preocupar não só no sucesso da própria operação policial, como também tem que ter em conta a própria segurança das pessoas que vão intervir e, portanto, é uma ação policial sempre complexa, ou seja, não pode ser resolvida e não pode ser uma intervenção policial com meios reduzidos, portanto, tem que ser uma intervenção policial devidamente planeada, com os recursos suficientes para que a operação policial também se possa desencadear em segurança para os próprios polícias e para as próprias pessoas que depois também vão ser alvo das diligências policiais. Mas só para ter uma ideia, e portanto eu acho que isto é um número que é impactante e portanto diz muito daquilo que é a atividade policial no próprio bairro, o ano 2022, portanto só no bairro da Pasteleira e no bairro de Pinheiro Torres, portanto nós tivemos cerca de 500 traficantes detidos. Nós temos neste momento a área de responsabilidade do Comando Metropolitano da PSP de Porto, é uma área metropolitana. E neste momento, diariamente, deslocamos de todas as áreas metropolitanas, desde Vila do Conde até Gaia, deslocamos recursos para alocar dessas zonas da área metropolitana precisamente para esta área. É claro que a expectativa dos moradores, e nós recebemos todos os dias, e eu queria reiterar isso, recebemos todos os dias queixas dos moradores, queixas absolutamente fundadas, lícitas e com uma expectativa de uma resposta policial. E nós temos isso em consideração. É claro que nós fazemos outro trabalho
complementar com a Polícia de Segurança Pública, mas que também não deveria deixar de ser relevado. Nós todos os dias acompanhamos operações de limpeza urbana. E eu hoje estava a olhar para os números, porque nós temos os números em tempo real. Todos os dias nós sabemos o que é que retiramos dos territórios psicotrópicos. E, neste momento, e se tivermos em conta a projeção dos primeiros 2 meses deste ano, em que já retiramos 38,9 toneladas de resíduos, se continuar com esta evolução, nós atingiremos o fim do ano quase com 250 toneladas de resíduos que retiramos dos territórios de consumo. Aliás, nós começamos este projeto em 2021 com 126 toneladas, em 2022 estamos com 155 toneladas, e se continuar esta evolução em termos projetivos, nós atingiremos o fim do ano quase com 233 toneladas. E isto contribui e muito para a questão do desenvolvimento também da insegurança objetiva que as pessoas têm na fruição do espaço público. E nós não podemos deixar de ter em conta que muitos destes resíduos são resíduos diretos do consumo de drogas. E o que é que estamos a falar? Estamos a falar de pratas, estamos a falar de cachimbos, estamos a falar de seringas particularmente ensanguentadas. Eu fiquei agora espantado com os números aqui do Sr. Comandante. É que nós estamos, de acordo com estes números, e sim de forma impressiva, digamos, num crescimento exponencial dos resíduos, que são um ataque violentíssimo e perigosíssimo à saúde pública. E aqui percebe-se também, por exemplo, que as crianças, quando vão brincar para o espaço público, estão mais vulneráveis porque menos cuidadosas e não há medidas eficazes para isto. Portanto, mas isso justifica criminalizar o consumo em espaço aberto? Eu não sou partidário de uma criminalização. Aliás, nós não podemos criminalizar reativamente tudo o que acontece. Mas há aspectos, digamos, se quiseres, temporários de controle das medidas e de ajuda às pessoas. Aliás, foi dito aqui uma coisa que é muito relevante. Se nós conseguirmos multiplicar o recurso para, vamos pôr entre aspas, toda a gente conhece salas de chute, temos, de facto, aí uma medida de retirada de muita gente das ruas e, sobretudo, desmobilizar para um acesso à saúde e à reabilitação. Ninguém morreu pelo facto de não se poder beber cerveja na rua a partir das 8 da noite durante um determinado período. E quando é necessário resolver alguns problemas, tem de se criar medidas ajustadas numa lógica que é a nossa democracia, que moralmente se intitula como o maior bem para o maior número. O tráfico de droga de rua, nós começamos normalmente a investigação por baixo. Portanto, pelo traficante, pelo vendedor, e vamos subindo, não é? Na hierarquia, na organização criminosa, até chegar Ao peixe graúdo, como se costuma dizer. Este tráfico de droga que nós temos aqui, que vem, que sai de um lado e vem para o outro, portanto, ele vem, já existia, já lá estava. Eu, quando era juiz de instrução criminal em Gondomar, já tive processos de tráfico de droga no Aleixo. Estava lá, só que estava lá fechado, e, portanto, as pessoas não, como está num gueto, não é? Num bairro, ali numa zona mais social, as pessoas não tendem... O que percebemos é que o fim do Aleixo pulverizou-se um bocadinho do tráfico. E aqui qual é a dificuldade? É que daquilo que me foi dado a perceber e dos números que a Polícia de Segurança Pública me foi dando a conhecer, cerca de 70% a 80% das pessoas que residem ali têm uma ligação direta ou indireta ao tráfico de droga. Certo? Portanto, aquilo há uma estrutura criminosa bem organizada, desde o vigia, a pessoa que leva a droga, a pessoa que vende, ao gerente, por aí acima. Todos os que estão para baixo de determinado nível na hierarquia são dispensáveis, são facilmente substituíveis. Por exemplo, eu posso lhe dizer que, sei lá, em 10 doses, por exemplo, o vendedor oferece 2 ou 3 doses. Como é que interpreta isso? Porque a quantidade de droga que entra no bairro é tão grande que permite este tipo de negócios. A margem de lucro é efetivamente muito elevada. Porque vende-se uma grande quantidade, consegue-se baixar o preço. E isso o que é que se faz? Faz com que venha gente de todo lado. Repare, eu tive 8 anos no Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães. Todos os tráficos de droga, ou processos de tráfico, maiores ou menores, que tivemos lá, de onde é que vinha a droga? O senhor onde é que vai comprar a droga? Vou comprar à pasteleira. Por um lado, a componente do combate ao tráfico, mas também não ficar a ideia que tudo é intervenção no edificado. Nós temos uma parte que é intervenção no edificado.
Agora, eu retomaria aquela ideia inicial, é perceber, através de estudos científicos sérios, o que é que aconteceu com a demolição que terminou do São João de Deus em 2008 e o que é que aconteceu com a demolição das 5 Torres do Aleixo. E perceber o que é que aconteceu do ponto de vista social. Para confirmar ou infirmar se, de facto, as demolições são as melhores ferramentas de ajuda a tornar territórios de desvio em territórios normais, ditos normais. Em primeiro lugar, a Câmara Municipal do Porto tem procurado fazer o que está ao seu alcance. E eu peço desculpa aos moradores do Porto se mais não conseguimos fazer. Não me peçam a mim para fazer um diagnóstico de porque é que as coisas se vêm a agravar. Dizem que são tendências internacionais. A Polícia Judiciária, num Conselho Municipal, disse que deixou de ser uma prioridade, o combate ao tráfico, ao grande tráfico, deixou de ser uma prioridade nacional, foi dito, e não foi até hoje desmentido. Nós sabemos isto. E sabemos, portanto, também aquilo que acontece à nossa população que ali vive. A percepção que nós temos não é apenas a recolha de lixo, estas coisas que nós estamos a falar, muitas delas são seringas, são pratas, são cachimbos, são dejetos, é tudo aquilo que a Câmara Municipal do Porto tenta fazer no sentido de garantir que o espaço público, apesar de tudo, é praticável e utilizável por aqueles que não são consumidores. Eu não posso imaginar que agora vamos demolir o bairro da Sé porque achamos que o bairro da Sé é muito propício para o tráfico de droga. Eu peço imensa desculpa. E, aliás, as experiências que houve de demolição de bairros já aqui foram apontadas exatamente como um erro. Ou seja, por um lado isto começa porque alguém, e não fui eu, foi o meu antecessor, mandou demolir o bairro do Aleixo. Dizemos isto. Mas o que dizemos é agora o melhor era demolirmos a Pasteleira Nova porque não somos capazes de fazer com que a Pasteleira Nova seja parte daquilo que é a civilidade numa cidade. Comigo não contem para isso. Porque depois, amanhã, alguém a seguir a mim vai dizer a culpa foi do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, porque demoliu o bairro da Pasteleira Nova ou do Pinheiro Torres e transladou o problema para outro sítio. Portanto, que fique aqui claro. Também fique claro que na questão da saúde, aquilo que era pedido à Câmara Municipal do Porto, durante muito tempo, era uma sala de consumo assistido. E essa sala de consumo assistido nós e Lisboa fizemos, mais ninguém fez. Mais ninguém fez. Qual era a ideia? A ideia era que os toxicodependentes que queriam consumir, não tendo o espaço privado para consumir, em vez de estarem a consumir no espaço público, podiam ir a um determinado espaço em que tinham condições de salubridade e de segurança e, mais do que isso, que entravam no Sistema Nacional de Saúde. Coisa absolutamente fundamental, porque permite detectar outras doenças e outras patologias. E isso nós fizemos. Fizemos com um custo, sensivelmente, de 700 mil euros, mais coisa, menos coisa. Sabem quanto é que o CICAD, que é o substituto do IDT, investe, são os números deles, na cidade do Porto durante um ano? Menos do que isto, 500 mil euros. Ou seja, a saúde investe menos naquilo que é a prevenção da questão da saúde dos toxicodependentes do que a Câmara Municipal do Porto aposta apenas numa coisa. Portanto, objetivamente, se é um problema de saúde, eu não sou especialista em saúde, então criem-se condições de saúde para tratar aquela população. Se devem depois ficar internados compulsivamente ou não, não sei. Sei de uma coisa. Sei que muita daquela população tem uma doença chamada tuberculose multiresistente. A tuberculose multiresistente é uma doença que se pode passar aqui dentro desta sala, se algum de nós a tiver, com relativa facilidade. Mas entendem os peritos em direitos, liberdades e garantias que não é por isso que essa pessoa pode ficar obrigada a estar em isolamento. É curioso, num país em que nós, todas as senhoras e todos os senhores, durante a pandemia, tivemos que ficar em nossas casas durante períodos ilimitados, exatamente para não propagar uma doença menos letal do que a tuberculose multiresistente e, mesmo assim, foi-nos alargada a todos. Portanto, há aqui, a meu ver, também, 2 pesos e 2 medidas. Hoje, uma pessoa que conduz em excesso de álcool e que é controlado com mais de 1,2, o que é considerado? Não tem que ter causado nenhum acidente. Não tem que ter causado nenhuma infração. Como é que é tratado? É crime. É crime. E não se faz isto para prender essas pessoas.
faz exatamente no sentido de levar essas pessoas a não terem esses comportamentos. E essa pessoa não lhe vale de nada dizer que é alcoólico. Não lhe vale de nada. Portanto, a questão da criminalização não tem a ver com prender as pessoas. Tem a ver com demonstrar que há determinados comportamentos que socialmente não são aceitáveis. É tão simples como isso. Para mim, a minha preocupação principal é que, neste momento, há um problema, naturalmente, com a população que vive ali e que convive com aquele espaço. O espaço público tem que ser preservado, é a nossa sala de visitas de todos. Nós não podemos ter jardins em magnífico estado, que têm que ser limpos todos os dias e em que as crianças não conseguem ir. Nós não podemos ter escolas onde todas as manhãs temos aquele espetáculo à vista. Nós não podemos ter uma situação em que percebemos que carros... Tem razão numa coisa, o consumo não é apenas um consumo de pobres, é consumo de pobres, é consumo de ricos, é consumo de todos. E aquilo que nós temos é uma situação de tráfico à vista. Temos uma situação de tráfico à vista. Temos uma situação que não é apenas no Porto, em Lisboa está a acontecer precisamente a mesma coisa e é preciso tomar medidas para que os cidadãos tenham direito à sua segurança, tenham direito ao seu conforto, tenham direito à proteção daquilo que é seu. E o direito que é seu é o direito de usar o espaço público. O espaço público não é apenas de uns. E não é pelo facto de haver pessoas que são doentes e que naturalmente precisam de ser assistidas que os outros não podem utilizar esses espaços públicos. E não é por isso que as crianças não podem ir para o parque andar de bicicleta. Esta é a questão fundamental. E aqui, este é um trabalho, com certeza, que não tem uma solução simples. Não se resolve apenas, naturalmente, com medidas policiais, ainda que, objetivamente, a presença da polícia, a visibilidade da polícia ajuda. É muito útil. E nós preocupamos-nos, por exemplo, relativamente à Polícia Municipal, ainda que não tenha competência na área da proteção e segurança, neste momento estamos apenas com 2/3 dos efetivos, porque neste momento não há polícias. E reparem, a Polícia Municipal não tem responsabilidade na proteção e segurança, mas a sua presença, naturalmente, que garante aos cidadãos o conforto e a tranquilidade, para que as pessoas possam ir ao supermercado a pé e não tenham medo de o fazer a partir de determinadas horas da noite, como ali sucede. Quando nós falamos com a população que utiliza essa sala de consumo assistido, ou a população que acampou ali nas redondezas, verificamos com grande preocupação que cerca de mais de 2/3 não são da cidade do Porto. Estamos ainda por cima a obrigar essas pessoas a migrar para este ponto. E, portanto, é preciso ter uma rede. Não estou a dizer que seja preciso em todo o território nacional, mas é preciso ter uma rede que garanta que esta resposta é uma resposta integrada e uma resposta geograficamente explicável. Não pode ser apenas porque, por acaso, na cidade do Porto, o Presidente da Câmara até achou bem fazer a sala de consumo assistido, como achou o anterior Presidente da Câmara de Lisboa e mais ninguém achou. Desculpem se eu não sou técnico, mas eu não percebo porque é que não se há de voltar a um bom modelo que é de troca. É um modelo absolutamente claro, porque, de facto, se um toxicodependente usou a seringa e sabe que vai precisar de uma outra seringa, seja daqui a 1 hora, seja daqui a 3 ou daqui a 6, e ele sabe, porque ele não a reutiliza, atenção, ele sabe porque eles não a reutilizam. E bem, portanto, ele sabe que deve guardar a seringa, vai ali a uma farmácia, um posto qualquer, posto móvel, e trocar a seringa. Também há formas de resolver assunto de uma forma em termos de logística. Esta parece uma medida que eu não consigo compreender. Bem sei que provavelmente para algumas instituições, peço desculpa se vou usar o nome errado, é um negócio esta distribuição. Portanto, há um conjunto de medidas que me parecem medidas de bom senso, que podem não ser politicamente muito corretas. Só que muitas das pessoas que estão aqui, que são de associações de pessoas que vivem ali, sabem que isto não se resolve através de medidas politicamente corretas. Resolve-se com medidas complementares, em que se tem que perceber que todas as pessoas que ali estão têm direitos. Até os traficantes têm direitos. Eu só não consigo compreender quando me dizem que a questão do tráfico é um problema social. Peço desculpa, o problema do tráfico não se resolve com medidas sociais. Resolve-se com medidas de combate ao crime organizado. E estou de acordo com o que o Sr. Juiz diz. Nós temos que partir do meio e ir para cima. E isso é preciso, por exemplo, perceber os sinais exteriores de riqueza. Nós percebemos, todos nós percebemos, que a única forma de lá chegar é através disso. Por alguma razão, o Al Capone foi preso por não pagar impostos. Muito obrigado.